Severamente atrasados, estamos aqui para falar um pouquinho sobre a Série A do Campeonato Brasileiro, 22ª rodada que aconteceu nesse final de semana, mas, como eu sempre falo, né, a correria, tá difícil o negócio, mas vamos lá, gente, a 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro começou no sábado e terminou no domingo, tá? Então, alguns resultados bem interessantes aqui, deixa eu ajeitar a câmera, só um minuto. Ajeita, pô. Vai assim mesmo. Enfim, pessoal, na tela aí pra vocês, né, a gente teve aí a equipe do Ceará perdendo para o time do Juventude. Velho, resultado muito ruim para a equipe do Ceará. O time do Ceará não só cai um pouco mais na tabela, fica aí com 26 pontos. Vê aí o time do Vitória, por exemplo, e o Vasco ganhando seus jogos e se aproximando, não tanto assim, mas pô, são 4 pontos agora do Ceará para o time do Vitória. E tem vários times aí nesse bolo, né? Então, não é uma posição tão confortável assim, pensando na vida do Ceará para fugir do rebaixamento, tá? E de quebra, o próprio Juventude vai a 21 pontos, se revitaliza na briga contra o rebaixamento e pode ser que aumente essa margem aqui de pontuação das equipes que estão querendo sair do Z4, certo? Já já a gente fala um pouquinho sobre isso, porque temos aí 3 nordestinos aí dentro da zona do rebaixamento e vamos falar da vida difícil de cada um deles também, né? Mas enfim, o Botafogo venceu a equipe do Red Bull Bragantino mais uma vez, né? O Bragantino que tinha vencido uma partida, tinha saído de uma sequência aí, se não me engano, eram 8 derrotas consecutivas, contando todas as competições, era um negócio assim, uma sequência absurda. Voltou a vencer na última rodada a equipe do Bragantino, a equipe do Fluminense, né, 4-2, mas agora perde aí da equipe do Botafogo, que, bom, pra mim não, era favorito, né, o time do Botafogo, e então vence aí 4-1, bota o favoritismo em cima da mesa, né, e vence seu jogo, cola aí na equipe do Bahia, né. O Cruzeiro venceu a equipe do São Paulo, passou provisoriamente, né, pelo menos a equipe do Palmeiras, já que o Cruzeiro tem 2 jogos a mais, então sempre é importante frisar isso aí, tem 1 ponto a mais, mas tem 2 jogos a mais, né, mas grande resultado aí da equipe do Cruzeiro também, tirando aí pontos da equipe do São Paulo, que vem numa arrancada muito grande, muito boa, né, no momento recente aí, né, no momento atual da Série A do Campeonato Brasileiro, não tá fácil ganhar do São Paulo, hein, e o Cruzeiro conseguiu. Então, grande resultado aí da equipe do Cruzeiro, mostra de novo a sua força, embora eu tenha falado, né, que comparando ali, por exemplo, com Flamengo e Palmeiras, eu vejo Flamengo e Palmeiras no patamar superior do Cruzeiro, mas que o Cruzeiro é uma grande equipe e é um dos grandes favoritos aí a G4, né, um dos principais favoritos na minha opinião. Já o São Paulo, bom, não é essa derrota para o atual segundo colocado que deve desencadear aí uma turbulência na equipe do São Paulo, né? É virar a chave e pensar na próxima partida. Flamengo e Grêmio empataram em 1-1, tropeço aí da equipe do Flamengo, né, contra a equipe do Grêmio. Grande resultado do Grêmio que, bom, tá lá na parte de baixo da tabela, né? O interesse do Grêmio hoje é sair de perto do Z4, né? Se afastar do Z4. Pontuar para abrir gordura, né, para criar uma margem de distância aqui. Então, um empate contra o Flamengo na casa do Flamengo não é um resultado ruim, né? Na minha opinião, um ótimo resultado aí da equipe do Grêmio. Mas para o Flamengo é uma grande decepção. Jogando em casa, contando com o tropeço aí do Palmeiras também, poderia ter aberto 5 pontos para o segundo colocado e 6 pontos para o Palmeiras, né? Mas deixa escapar essa oportunidade aí a equipe do Flamengo. Santos e Flu, resultado que, na minha opinião, não é bom para nenhum dos dois, né? O Fluminense perde a oportunidade de subir aqui na tabela, de pontuar bem dentro de casa, fora de casa, perdão, mas mesmo assim era um adversário que tá aí na beira da zona do rebaixamento, né? Então, acho que não é bom para nenhum dos dois esse resultado aí. O Santos perde a oportunidade de abrir uma margem para o Vitória, né? Abrir não, né? Manter uma margem para a equipe do Vitória, jogando dentro de casa, então o Santos, então assim, pra mim não foi um resultado bom pra nenhum dos dois. Corinthians e Palmeiras, pô, o Corinthians tá sendo uma pedra no sapato gigantesca da equipe do Palmeiras, né?
campeão paulista em cima do Palmeiras, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, agora no Brasileiro deixa o Palmeiras, tira pontos aí da equipe do Palmeiras e fez o Palmeiras perder uma posição na tabela, né? Então esse ano o Corinthians tem sido uma pedra no sapato absurda na equipe do Palmeiras, né? Nos duelos diretos. Resultado absurdo isso aqui também, o Mirassol enfiando 5-1 na equipe do Bahia. Cara, o Mirassol, pelo que eu vi aqui, não perdeu nenhuma partida como mandante no Campeonato Brasileiro. Então, assim, não é só um Mirassol que faz uma grande campanha de uma maneira geral. É um Mirassol que, dentro de casa, mostra quem manda, né? O Mirassol tem a 4ª melhor campanha como mandante no campeonato. Fora de casa tem a 6ª melhor campanha. Mas é uma grande campanha. 10 jogos, 22 pontos. Então, 22 pontos são o quê? São 6 vitórias e 4 empates, né? Como mandante. Então, ou então seriam o que? 7 vitórias, um empate e 2 derrotas, mas pelo que eu vi o Mirassol não perdeu em casa nesse campeonato, né? No máximo empates aí, mas enfim, velho, o Mirassol tá numa grande temporada aí. E pelo que eu tô vendo aqui, realmente... Ah, não, o Mirassol perdeu para o Palmeiras só no Paulista, cara. No Paulistão. Dentro de casa, o Mirassol realmente, tô olhando aqui, não perdeu nenhuma partida jogando dentro de casa. Só tem 3 derrotas no campeonato, para o Cruzeiro fora, para o Bragantino fora e para o Flamengo fora. Então, olha a grande campanha que o Mirassol vem fazendo nesse campeonato, né, cara? E aí, como mandante também, exercendo aí o seu mando de campo e metendo 5 na equipe do Bahia, que não é fácil, tá? Então, mostra aí realmente que é uma equipe que não tá aí pra brincadeira, o time do Mirassol. Vitória vencendo a equipe do Atlético Mineiro, grande resultado, imaginei que o Vitória pudesse vencer esse jogo, né, nos palpites eu coloquei Vitória aqui nos prés, né, nas prévias, então acho que fez o dever de casa e o Vitória é um time que usa muito bem o fator campo, né, então assim, no ano passado foi primordial para o Vitória conseguir se salvar e agora esse resultado aí. Bom, não tirou o Vitória da zona do rebaixamento porque o Vasco também ganhou e o Santos empatou, né? Mas, bom, se não tivesse vencido teria sido pior. Se tivesse empatado, pelo menos teria perdido uma posição para o Juventude na tabela e teria visto Vasco e Santos abrirem uma margem. O problema do Vitória é um time que ele empatou demais. Então, qualquer adversário que ele empatar em pontos, ele vai ficar atrás. Ou seja, ele precisa ter mais pontos do que os seus adversários para poder terminar à frente deles, né? Então, o time do Vitória tem essa desvantagem. Mas pelo menos conseguiu esse grande resultado aí nessa partida. E de quebra, deixa o Atlético Mineiro apenas a 2 pontos da zona do rebaixamento. Tem muito time grande aí que tá perigando esse ano, né, velho? Quem tá perigando muito também é a equipe do Fortaleza. Mais uma derrota, dessa vez para o Internacional. O Inter dá uma escapada, né? Tava com 24 pontos, iria ver a zona do rebaixamento se aproximando perigosamente, mas com essa vitória o Internacional dá um salto na tabela, coloca vários adversários atrás dele né, mas afastando-se aí da zona do rebaixamento. Não é uma posição ainda muito confortável, porque são 5 pontos de diferença, mas que pelo menos nessa rodada o Internacional conseguiu o seu resultado. E o Fortaleza, hein? O Fortaleza se afundando cada vez mais aqui, não consegue engatar uma fase boa, não consegue se recuperar, já está a 7 pontos de distância do primeiro time fora da zona do rebaixamento, então a situação do Fortaleza está ficando crítica, já era grave, está ficando crítica. Então, assim, precisa urgente o time do Fortaleza conquistar aí alguns resultados que sejam imponentes, aqueles resultados que botem moral, tá ligado? Porque se não for assim, meu amigo, se for continuar nessa aí se arrastando, Fortaleza vai cair. Assim como o Sport. E o Sport tá numa situação mais crítica do que a do Fortaleza, né? Aquele paciente em estado terminal já, o time do Sport, que só venceu uma partida no campeonato, perde mais uma, perde dentro de casa, contra um time que poderia o Sport ter ganho para atrapalhar a vida do Vasco, né? Tirar pontos do time do Vasco.
seria um adversário de zona do rebaixamento, mas perdeu e o Vasco dá esse salto aí, vai para 15º colocado. Fica fora da zona do rebaixamento, no caso, o Vasco, né? E o Sport, pô, são 12 pontos de diferença, menos da metade da pontuação do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Já era isso, né? Porque na verdade não, era Vasco 19, Vitória 19 e o Santos 21 em 15º, não é isso? Então não era a metade, mas agora já passou da metade a diferença, já passou do dobro a pontuação do time fora da zona para a equipe do Sport. Então, assim, cara, fazendo uma conta rápida, o primeiro time fora da zona, o Santos, tem 1 ponto a mais do que a quantidade de jogos. Então, levando isso aí lá para o final do campeonato, ele teria 38, 39 pontos. 1 pontinho a mais do que a quantidade de jogos, 39, vamos dizer. O Sport precisaria então de 28 pontos. São 9 vitórias e 1 empate. Então o Sport, em 18 pontos, em 18 jogos restantes, precisaria ganhar a metade deles e empatar 1 para chegar em 38, que não é nem garantia de se salvar com 38, certo? Então, assim, é uma situação surreal. Então, pensando aí também nos 28 pontos, poderiam ser 8 vitórias e 4 empates, né? De 18, deveria perder no máximo 6 e ganhar 8, no caso. Então, é já uma situação que se torna... Pô, posso até dizer irreversível agora? Será que eu não vou zicar? Se eu zicar, ótimo, né? Porque minha torcida aqui é para os nordestinos se salvarem. Então, se eu fizer a zica reversa aqui, vai ser maravilhoso, tá? Então, assim, torço sempre para os times, mas que o Fortaleza tá numa situação crítica e o Sport é praticamente irreversível, né? Enfim, pessoal, tá aí mais comentários aí da rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, 22ª dessa vez, né? E eu agradeço demais a presença de todos vocês aqui no canal, tá bom, meus amigos? Grande abraço a todos, pessoal, tamo junto e até a próxima, galera.